Olá, pessoal. Com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje, gente, eu vim falar sobre como o seu comportamento impacta diretamente no seu futuro. É isso mesmo. Gente, o nosso futuro, ele é totalmente previsível. Sabe por quê? Porque nós que criamos o nosso futuro. O nosso futuro, ele pode ser totalmente do jeito que a gente decidir. E esse é o ponto, né? Como que a gente decide ser algo diferente do que eu sou hoje? É isso mesmo. Nós precisamos entender o seguinte, que você só terá uma vida diferente, um futuro diferente, coisas interessantes, diferentes daquilo que você vem tendo na sua vida por tantos anos, se você conseguir mudar a sua personalidade. É isso mesmo. Não dá para sermos a mesma pessoa, fazendo tudo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, sem mudarmos a nossa personalidade. Então, vamos pensar em você agora que está aí me ouvindo e vamos entender isso. O que é a personalidade de alguém? A personalidade de alguém é aquilo que a pessoa vem sendo e é aquilo que ela usa como, digamos assim, receita para se colocar no mundo. Então, a pessoa tem uma certa personalidade onde ela faz as coisas de uma determinada maneira. Então, a pessoa, ela pensa de uma determinada maneira, ela reage de uma determinada maneira, ela faz ou não certas coisas, ela aceita ou não certas coisas. Então, essa personalidade que é você hoje, ela se formou ao longo da sua história. Olha só, você foi criando hábitos, você foi criando formas de interpretar a sua vida, você foi levando a vida de uma tal forma que você criou essa pessoa que é hoje, que você está sendo hoje. Então, isso é a sua personalidade. Então, olha só, para você ser aquela pessoa que você deseja, para pensar agora que você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Para você realmente conseguir chegar naquela pessoa tão preciosa, com aquela vida tão magnífica, interessante que você quer, que é muito diferente dessa vida que você vem tendo hoje, você vai precisar mudar o seu jeito de ser. Isso significa mudar a sua personalidade. Você vai precisar necessariamente mudar a forma com que você faz as coisas diariamente. A forma com que você olha, observa, a forma com que você reage quando algo acontece. Você também vai precisar mudar as suas ações diárias que levam você todos os dias ao mesmo resultado. Então, para mudar de verdade, você tem que mudar tudo isso. Então, gente, vamos entender uma coisa. Olha, 90% dos nossos pensamentos, 90% dos nossos pensamentos são os mesmos do dia anterior. Para pensar agora nisso, você vai entender. Olha só, você fica pensando de novo o que te aconteceu, você fica pensando de novo sobre as coisas que aconteceram durante a semana, sobre as coisas que falaram, sobre as notícias que você leu. Você fica lembrando automaticamente, isso é inconsciente, tá, gente? E é automático. Você fica lembrando automaticamente da sua vida e das coisas que estão acontecendo na sua vida. E a vida, ela é sempre a mesma. Então, você fica 90% desse seu tempo nas mesmas coisas, nos mesmos pensamentos, que também geram os mesmos sentimentos, emoções, que vão gerar o quê? O mesmo comportamento. Então, é aí que eu mudo, é aí que eu entro lá com as pessoas, onde eu vou definir uma nova persona, né? Um novo personagem, um novo papel na sua vida. E quando você decidir realmente a gente olhar para isso, né? Você vai entender que essa nova pessoa que você quer ser, que vai ser aquela pessoa que vai ter aquele resultado tão esperado que você vem buscando há muitos anos, ela vai precisar se comportar diferente. E aí que eu vou moldando isso, né? Eu trabalho com programação neurolinguística, hipnose, então o que acontece? É aí que a gente entra com um novo olhar para a sua vida. Então, esse novo olhar, ele precisa necessariamente incluir novos hábitos,
novas formas de observar, novas formas de reagir. Os lugares que você frequenta, você vai continuar frequentando alguns deles, claro, mas você vai de jeitos diferentes. Então é muito legal. Então olha só, quando tudo tá igual, quando você pensa igual, você sente igual, você vai ter absolutamente o mesmo resultado, tá? Então, para que você mude, você tem que mudar os seus pensamentos em primeiro lugar. Então, esse pensar diferente, ele precisa ser bem mecânico, ou seja, eu preciso me esforçar para fazer isso. Agora, fica mais fácil, fica mais leve, que é o que acontece, né, quando as pessoas passam pelo processo, que é muito interessante. A pessoa, ela começa a ter uma força interna, né, que brota lá de dentro, onde ela escolheu algo diferente. E quando essa escolha ela fica forte dentro da pessoa, ela vai se lembrar com mais facilidade de parar aquele pensamento que ela não quer, tá? E nós temos vários recursos para isso. Então, olha só, o seu subconsciente, ele precisa ser influenciado, né, por uma nova realidade, que é, num primeiro momento, uma nova realidade emocional, mental, que você vai começar a implantar dentro de você. Como que a gente faz isso? Como que você faz isso? Você precisa fazer isso justamente começando a fazer uma escolha, uma nova escolha. Quem é esse novo eu? Que vida essa nova pessoa vai ter? Né? Então, por exemplo, quando você acredita que algo para você realmente fica real, porque você está pensando muito naquilo, você começa a criar novas neuroassociações dentro de você. Isso é bem químico, né? Porque as nossas emoções, existe nas nossas emoções uma reação química corporal. Então, quando você começa a se moldar diferente, essa sensação que você vai trazer para dentro de você, ela vai começar a ficar dentro de você. É como se fosse, por exemplo, um novo programa que você vai criar. E, gente, eu não tô falando de um programa onde a pessoa ela vai ficar pensando positivo. Não é isso. Inclui também um pensamento sobre você, inclui a gente observar uma nova imagem emocional. Então, você escolhe ali comigo, geralmente eu faço a pessoa escolher uma nova imagem emocional que ela precisa ter no mundo, né? Então, eu dou o seguinte exemplo. Imagina você que você está parado no saguão de um hotel, cheio de pessoas, um saguão de um hotel interessante, né? Bonito e tudo mais, com pessoas bem-sucedidas. Então, imagina você hoje aí, hein? Imagina você do jeito que você está hoje, com essa vida, vestido do jeito que você está no meio desse saguão. Aí você pensa o seguinte, pessoas que não te conhecem e que vão enxergar você ali, o que elas vão pensar a respeito de você? Ou seja, que imagem emocional você vai estar neste momento passando para essas pessoas. Então, você vai passar uma imagem emocional de uma pessoa bem-sucedida, ou de uma pessoa acabada, ou de uma pessoa esquisita, ou de uma pessoa que não passa de repente, a imagem emocional que a pessoa passa ali é de uma pessoa que tem coisas poucas na vida, ou uma pessoa que parece estar desanimada, enfim. Se você começar a pensar dessa forma, você vai entender que essa imagem emocional que você passa pro mundo, né, que as pessoas fazem essa leitura de você, também é a sua imagem interna. Por que é a sua imagem interna? Como eu sei disso? Porque você está dessa forma. Então, para você, isso é aceitável neste momento da sua vida. E aí que tá o X da questão. Se isso é aceitável para você, você tá todo dia fazendo igual. A partir do momento que eu mudo essas neuroassociações que a pessoa tem dentro dela a respeito dessa possibilidade de ser outra pessoa, e aí eu faço isso, né, gente, com a programação neurolinguística, com a hipnose, o que acontece? A pessoa passa a não aceitar mais essa autoimagem. Então, quando ela de repente, ela se olha no espelho, ela fala, não, eu não quero passar essa imagem. Então, a pessoa, ela muda o hábito dela, ela põe uma roupa diferente, de repente ela usa uma maquiagem que ela nunca usou, de repente ela vai pesquisar como aparentar uma pessoa melhor de aparência, né? E aí, essa imagem muda dentro da pessoa também, porque ela se coloca num patamar de uma pessoa que vai ter mais, que vai conquistar mais, que vai chegar mais longe. E isso tudo, gente, acontece, em primeiro lugar, precisa acontecer dentro da pessoa. Se acontecer isso antes dentro de você,
você vai mudar fora. É muito interessante, né? Então, quando você mudar o que você está vivenciando dentro de você, você poderá mudar o que você sente a respeito de si mesmo. Só neste ponto que a pessoa começa a mudar de verdade. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é muito comum. As pessoas, elas sabem o que elas deveriam fazer, elas sabem que elas deveriam mudar os hábitos, elas sabem que elas deveriam fazer coisas diferentes, ir para lugares diferentes, elas sabem que elas deveriam não se comportar de uma determinada maneira. Isso tudo é bem racional. Mas, no dia a dia, por mais que elas saibam disso, o que acontece? O hábito puxa elas e elas voltam para aquela mesmice. Por que isso acontece? Porque está dentro dela esse programa, é como um programa. Imagina que a sua mente é um software, né? E eu mudo esse software. Então, a pessoa passa a não ficar mais nesse automático e ela passa a ir para ela é como se fosse um imã, né? Ela passa a ser atraída para uma nova imagem. E aí, o que acontece? A pessoa muda. É muito interessante as mudanças que acontecem. A pessoa, ela volta, ela fala, eu não sei o que você fez e eu estou diferente. Por quê? Eu sei o que eu fiz. Eu mudei essa neuroassociação que a pessoa tinha de falta de poder, de incapacidade, de a pessoa que, por exemplo, tinha medo dos outros. Então, a pessoa que tem estima baixa, ela tem medo dos outros, ela tem medo do que as outras pessoas vão pensar, ela tem medo do que as pessoas vão falar dela. É uma pessoa que vive moldada por aquilo que os outros vão dizer e fazer. Essa é uma parte da história. Tem a outra parte da história onde a pessoa, muitas vezes, ela não faz a mudança porque ela não entendeu como. Então, eu tenho muita gente que chega lá no meu consultório e eu percebo que essa pessoa, ela não entendeu como e ela tá fazendo errado. E muitas vezes eu ajusto isso e falo, ó, agora você vai fazer primeiro tal coisa. E vai focar só nisso, e enquanto a gente vai fazendo a outra parte ali das neuroassociações, onde a pessoa começa a mudar o que ela sente a respeito dela. Quando você muda o que você sente a respeito de você, você consegue exalar isso, você passa isso para o mundo e tudo muda, gente. É maravilhoso esse processo. Bem, eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial, tem outros programas aqui na rádio e eu trabalho com isso. Eu sou especialista em inteligência emocional e eu adoro fazer essas mudanças, adoro mesmo. Adoro ver as pessoas sendo transformadas. Então, gente, se você quiser também fazer essa transformação, vou deixar o nosso WhatsApp, fala lá com a minha assistente, a Gabi, ela vai te explicar como funciona esse processo. Então, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 969657748, 969657748, e tem também lá no meu site cristinalong.com.br, tem lá as informações das minhas consultas, tem os livros que eu escrevi. Para quem não sabe, eu escrevi 4 livros aqui no Brasil, um fora nos Estados Unidos. Então, eu tenho esse livro aqui, A Lei da Atração para Crianças, onde eu ensino as crianças a se conectarem com essa verdade interna delas, né? Com essa imagem emocional delas através de uma história. Eu tenho um outro livro que chama-se Anjos e Mentores, que fala sobre como você adquirir poder emocional junto com poder espiritual, de uma forma muito simples, sem nenhuma muleta. Gente, os anjos não precisam de nada. Eles só precisam, que você se conecte a eles. Tem um outro livro que fala sobre poder pessoal no divórcio. Ou seja, você feliz e no poder, que chama-se Divórcio Bem-Sucedido. Esse livro, gente, eu escrevi em coautoria com uma amiga minha que chama-se Kátia Oliveira, que também passou pelo processo do divórcio. Ela era, na época, Kátia, minha paciente. Então, eu passei pelo processo e ela estava nesse processo também. E eu fui passando aquilo que eu estava fazendo com ela e ela ficou muito bem e eu também fiquei muito bem. Então, conta também toda a minha história. E tem um livro que chama-se A Melhor Versão de Você, que é um livro, gente, que conta sobre esse poder pessoal, como você faz essa transformação na sua vida, o que você precisa fazer para ter algo diferente do que você tem hoje. Nós precisamos sair da nossa autossabotagem. E autossabotagem é como um termostato, é um programa, né? Então, tem ali uma imagem dentro de você, né? Uma neuroassociação, ou seja, uma memória emocional, onde existe uma ideia por trás disso de que você não deveria passar de um determinado patamar. É como se fosse um ponto ali que tá inconsciente em você,
mas é como se fosse um ponto de perigo, não passe desse ponto, né? E se a gente pensar num termostato, o termostato, o que que ele faz? Quando a temperatura oscila, ele traz de volta a temperatura para aquela marca, né? Para aquele grau que foi programado. Então, o que que é programado? O que que é essa programação? É aquilo que você concebeu como ideal, como verdade lá na sua infância, principalmente lá na sua infância. Então, por exemplo, se você quer ter mais dinheiro, né? E dinheiro, gente, é maravilhoso, né? Dinheiro é liberdade. Com dinheiro você estuda melhor, você come melhor, você dorme melhor, você se organiza melhor, você ajuda muito mais gente. Porque com dinheiro você compra tempo, né? Comprando tempo você compra várias coisas que vão te ajudar. Então você se desenvolve. Nada melhor como uma pessoa bem desenvolvida para estar muito bem na própria vida e também para ajudar os outros. É a melhor imagem que a gente pode entender sobre o dinheiro, né? O dinheiro desenvolve. Sem dinheiro, você fica preso à questão do tempo. Você é obrigado a trabalhar muito, você é obrigado a fazer muitas coisas. E aí, o que vai sobrar? Vai sobrar só um pouquinho de tempo para você dormir. Então, esse é o ponto. Então, eu estava falando agora desse termostato, então esse termostato é uma autossabotagem. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela quer casar, ela quer ter um relacionamento melhor, mas o que que acontece? Esse termostato dela, esse programa que está lá dentro da mente dela, diz, né, inconscientemente, que ela não deveria, porque casar não é legal, porque ela tem uma história lá da família dela que não foi legal, e aí ela vê a história de uma outra amiga. Então, no fundo, um dia ela gravou aquela ideia de que é melhor não. E aí o que acontece? Por causa desse programa, ela vai se afiliar, né? Ela vai conhecer pessoas que não vão trazer realmente o que ela quer, vão trazer aquilo que ela não quer, porque o programa traz isso. E o programa dentro de você. Então, essa mudança, ela precisa acontecer dentro. Se ela acontecer dentro, acontece fora, tá? Então, você precisa reprogramar, né? Todos os termos que você tem sobre a sua vida para você ter algo maior, todos os seus desejos. Isso, né, precisa acontecer necessariamente de dentro para fora. Gente, é muito interessante como funciona esse processo. Tudo aquilo que a gente sente, a gente se conecta com isso. E aquilo que a gente se conecta, a gente faz de forma inconsciente. Esse é o X da questão e é aí que eu entro. Gente, eu estudo bastante essas coisas há 22 anos, amo o que eu faço, tenho estudado muito epigenética, né, que trabalha justamente com essas mudanças internas, trabalho com física quântica, com programação neurolinguística, com constelação e, nossa, muitas e muitas coisas, porque eu quis entender um dia como mudar de verdade. Eu mudei a mim mesma, eu mudei pessoas à minha volta e os pacientes, não os pacientes, os clientes, né? Paciente espera demais, não gosto do termo paciente. Os clientes, eles voltam e eles falam, eu mudei de verdade. Por que mudou? Porque a pessoa mudou essa associação que ela tinha interna, né? Aqueles sentimentos que ela tinha, essas memórias emocionais a respeito do que ela viveu, da vida dela, das coisas que aconteceram. Então, a gente faz uma ressignificação profunda dentro, onde a pessoa, ela passa a entender de outra forma, ela interpreta a vida dela de outra forma, e inclusive ela vai interpretar o problema dela de outra forma. E muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, nossa, eu nunca parei para pensar dessa forma. E aí a coisa já mudou nesse momento. Então, gente, 0 operadora 11 9 69657748 969657748, fala lá com a Gabi, ela vai te explicar como funciona esse processo, dá para fazer também as consultas via chamada de vídeo. E eu quero fazer um convite para vocês. No dia 12 de maio, no mês que vem, eu estarei ministrando um workshop para ensinar isso de forma pessoal. Então, o workshop chama Recursos de Programação Neurolinguística para Mudar. Você vai aprender nesse dia, não é um curso completo de programação neurolinguística, tá, gente? Mas é um curso para leigos. Então, é assim, você vai aprender como você vai mudar o seu próprio sentimento, como você vai sair de um estado emocional que está te perturbando, que está impactando a sua vida. Você vai aprender ali os exercícios, é um curso basicamente de exercícios ali, você vai aprender como mudar essas neuroassociações dentro de você, para que você, em qualquer momento, você possa fazer essa mudança
ao longo do resto da sua vida. E você também, que se você for terapeuta, é um curso excelente para você fazer ali dinâmicas com o seu cliente, super rápidas, que vão fazer a grande diferença. Você vai entender a base dessas dinâmicas, gente. Então, recursos de neuroprogramação, não, desculpa, recursos de programação neurolinguística para mudar. Então, esse curso será ministrado no dia 12 de maio, o dia inteiro. Eu tenho vagas limitadas, eu tenho anunciado aqui em todos os meus 5 programas na Rádio Mundial. Então, corre lá, fala com a Gabi, tá lá no meu site também, as informações, cristinalong.com.br. Aliás, gente, lá no meu site também já tem as informações para a viagem ao Egito. Estarei levando vou levar, né, uma turma para o Egito em agosto. Nós vamos no dia 3 de agosto para o Egito. Eu vou todos os anos, o Egito é precioso, essa é a palavra que eu gosto de usar. Eu amo e nós vamos fazer turismo ao mesmo tempo que você vai olhar para sua vida terapeuticamente. Eu vou te acompanhar desde o Brasil, é super gostosa essa viagem. Qualquer pessoa de qualquer idade pode ir, então você pode levar sua mãe. Sabe aquela viagem, gente, que você vai guardar no coração? Aquela viagem que você vai ter assim na sua mente. Eu fiz uma viagem com a minha mãe ou com o meu pai. Então, não importa a idade, dá para ir qualquer idade. Por quê? Por que dá para ir qualquer idade? Porque lá no Egito é fácil ir para os lugares. A gente anda, não é muito, é pouquinho. A gente para com ônibus, desce, vê as coisas, volta. Então, é bem tranquilo. Diferente de, por exemplo, no Peru, que você tem muitas coisas, né? Que eu vou também lá para Machu Picchu sempre também. E lá você tem muitos degraus, né? Para andar. E aí tem que ter um pouquinho de força física, né? É diferente. Então, no Egito é tudo plano, então você pode levar sua mãe, você pode levar seu pai, pode levar criança. Eu já tive crianças nessa viagem, já tive pessoas bem mais velhas, então, idosas mesmo. Então, assim, é uma viagem deliciosa. Todo mundo pode fazer, gente. Então, para fazer essa viagem para o Egito, comigo, Cristina Long, em agosto agora, as informações estão lá no meu site, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Gente, eu também tô lá no Instagram, tenho lá os vídeos todos da rádio, vão lá pro YouTube, Facebook, eu tô aí nas mídias sociais, me acompanha lá, que tem bastante coisa bacana que eu posto lá para ensinar no dia a dia, dicas e tudo mais. Lá pelo meu site você também pode comprar os meus livros, ou você pede direto lá pra Gabi, ou faz a inscrição desse curso, né, Recursos de Programação Neurolinguística para Mudar, que vai ser no dia 12 de maio também com a Gabi. Então, o WhatsApp lá da Gabi é 0 operadora 11 96965 7748 96965 7748. Olha só, a gente precisa reprogramar tudo aquilo que a gente sente para que quando nós estivermos perante as coisas que a gente quer, a gente sinta diferente. Por quê? Porque aí você vai ter o poder interno para alcançar, para ir mais longe, para conseguir um resultado diferente daquele que você vem tendo. Então, funciona assim, quando a gente reprograma, né, a gente experimenta um novo evento dentro da gente. Olha que interessante. Então, quando a gente experimenta essa nova sensação, né, essas novas conexões, o que acontece? A pessoa, ela fica apta a realmente fazer diferente. E ela se sente bem, muitas vezes, pela primeira vez em fazer aquilo. Ou seja, quando eu falo se sente bem, a pessoa não sente insegurança, a pessoa não sente frustração, a pessoa não fica conectada mais, porque isso aí, tudo eu corto, essas conexões ruins do passado. Eu tenho um exercício lá no consultório que eu corto tudo. Aí a pessoa não tá mais conectada como memória, ou seja, ela ouve algo do passado, ela revê algo do passado, mas ela não sente mais, então ela fica neutra em relação àquilo. Isso dá muita força, gente. Quando a pessoa passa por esse processo, ela muda completamente. Então, eu corto essas neuroassociações do passado, essas memórias, e a pessoa se vê diferente, a pessoa se vê num patamar completamente diferente, onde ela está livre emocionalmente para ter um futuro assim, realmente que ela deseja, né? E o futuro que a pessoa deseja é o futuro que vai preencher. Porque se você não está indo para esse caminho que você deseja, você não vai ficar preenchido por aquilo que realmente é importante para você. Então, gente, 0 operadora 11 969657748 9
69657748. Eu sou Cristina Long, então lá no meu site cristinalong.com.br tem todas as informações sobre os meus atendimentos, os meus livros, as minhas viagens terapêuticas. Tem muitos cursos, eu escrevi mais de 1000 artigos ao longo desses 22 anos. Tá tudo lá, cristinalong.com.br, e o nosso WhatsApp 0 operadora 11 969657748. Gente, até o próximo programa. Um excelente dia para vocês.